A vida, ela traz dificuldades. A vida, ela traz tempestades. Nem tudo é bonança. Nem tudo é fácil. Mas o Senhor Jesus, no comando, Ele nos dá vitória. E com a nossa força de vontade, nós podemos vencer, nós podemos superar as maiores dificuldades, crendo, transpirando, se esforçando, e então nós vamos conseguir o sonho sempre, a cada dia, procurando nos aprimorar. Tempo de semear está no ar. O programa de hoje está abençoado. Nós temos a ministração da palavra com a nossa querida doutora Laurena Rodrigues. É uma palavra abençoada, direto do coração de Deus para o nosso coração. A Lana Vitória estará louvando ao Senhor e um bate-papo sobre segurança no trabalho. Assista e avise os amigos que tempo de semear está uma bênção. Porque estás assim, cabisbaixo e comigo, já não fala mais. Cada dia que se passa mais distante, eu não vejo mais você me procurar, não vejo mais você se ajoelhar, eu não vejo comigo falar o que aconteceu. Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não se alegra, faz muito tempo que eu quero te dizer como eu vou fazer. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, vai ser do jeito que ninguém vai conhecer você. E ficaram surpresos, perguntando, será que ele? Você vai responder, eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é o livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Então canta, então descansa. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, vai ser do jeito que ninguém vai conhecer você. E ficaram surpresos, perguntando, será que ele? Você vai responder, eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é o livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é o livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Então canta, então descansa, então canta, então descansa, então canta, então descansa. Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo, todos bem, graças a Deus.
Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o pastor Edilson Meireles. O pastor Edilson Meireles, ele é técnico de segurança no trabalho, ele é bombeiro profissional civil e é professor de história e também pastor. Pastor Edilson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deus abençoe, viu? Marcelina, prazer todo meu, uma honra estar aqui nesse programa e vamos contribuir com o público em casa com dicas valiosas aí para o nosso dia a dia hoje. Isso mesmo, nós vamos ver e ouvir alguma dica de primeiros socorros. Como eu falei, ele é técnico de segurança no trabalho. Pastor, é a primeira pergunta que eu quero fazer. Como identificar uma pessoa que está prestes a desmaiar? O que fazer no momento desse? Importante essa pergunta. Então, nós classificamos no primeiro socorro como pré-desmaio, antes do desmaio propriamente dito. E esse pré-desmaio ele apresenta alguns sintomas. Então, a pessoa pode estar com a visão turva, por exemplo, né? Boca seca. Essa pessoa pode apresentar alguma desorientação, entre outros sintomas. Mas o que fazer para essa pessoa não evoluir para um desmaio, por exemplo, né? Essa posição que estou sentado é uma posição ideal para que, se alguém for socorrer essa pessoa, né, já colocar essa pessoa sentada nessa posição. E aí a dica, né, que no meio do primeiro socorro, que nós chamamos que é fundamental, uma das dicas que é uma técnica muito boa, é baixar a cabeça dessa vítima na altura do joelho, um pouquinho abaixo, para que essa zona que está com um fluxo sanguíneo pobre, né, que está sofrendo essa deficiência de circulação sanguínea e, consequentemente, oxigênio, ela volte a ser irrigada e a pessoa recobre a consciência. É bom que a pessoa esteja sentada? De preferência sentada, a pessoa que vai socorrer ou a própria pessoa que está sentindo que vai desmaiar, ela pode colocar a cabeça na altura do joelho, um pouco abaixo, para que essa circulação... ela esteja sozinha, né? Ela esteja sozinha, ela pode fazer isso também, que a circulação na área, né, da cabeça, do cérebro vai voltar e a consciência ela vai voltar ao seu ciclo normal. No caso, a gente deve esperar quantos minutos, mais ou menos, para que essa circulação volte? São questões de segundos, né? Então, contar ali uma faixa de 10 segundos, 15 segundos, né, para que essa circulação ela consiga voltar para essa zona que está nesse momento deficiente, e a pessoa naturalmente vai recobrar a consciência novamente. Olha aí, estou aprendendo muito. E pastor, eu vejo, né, algumas pessoas vendo pessoa tendo essas ânsias de desmaio, corre para o álcool, passa álcool na mão e já dá para a pessoa cheirar. Funciona isso? São aquelas dicas que passam de mãe para filho, né, que já virou tradição cultural, né? Mas, na verdade, são técnicas que cientificamente a própria medicina rechaça e não temos nenhuma comprovação, né? Então, nós temos essa técnica que ela é mais apurada e que é mais eficaz para se praticar e a gente ter um retorno, né, ou uma resposta mais positiva, né? Tem muitos conselhos no nosso meio que virou cultura, né, que passou de mãe para filho, mas que hoje a própria medicina já rechaça algumas delas. Isso mesmo. Agora, no caso, se a pessoa chegar a desmaiar, quais são os procedimentos? Aí temos que ter alguns cuidados, porque existe o desmaio e os desmaios, né? Então nós classificamos, por exemplo, uma pessoa que a pessoa está próxima e percebeu que ela desmaiou, tá? Foi um desmaio, não foi uma coisa repentina, a pessoa não chegou a machucar a cabeça, não tem fratura, não tem sangramento. Então esse é um tipo de desmaio. Então, nesse caso, se a vítima ela não sofreu nenhum tipo de trauma, assim como nós classificamos, essa pessoa ela vai permanecer deitada. Como é uma deficiência de oxigenação e circulação sanguínea no cérebro, eu vou elevar os membros inferiores em torno de 30 a 40 centímetros. Ou seja, eu vou levantar as pernas dessa vítima e essa zona que está com deficiência de circulação sanguínea e, consequentemente, oxigênio, né, ela vai voltar a circular justamente por essa compensação. Levanto, né, a circulação sanguínea ela vai em direção à cabeça que está com deficiência naquele momento, e a pessoa que está nessa situação de desmaio vai recobrar a consciência dentro de alguns instantes. Muito bom. Outra pergunta que é bem interessante, que a gente vê muito acontecer, pessoas adultas, crianças, lactentes mesmo, sobre o desmaio, não, sobre pessoas engasgadas, sobre o engasgo. Como é que a gente deve proceder? Situações, Marcelina, essa pergunta é muito importante nós abordarmos esse tema, porque pode acontecer
numa reunião familiar, no jantar, no almoço, no restaurante, não se sabe em que hora alguém vai engasgar, né? E aí a gente tem, infelizmente, dado de pessoas que vieram a óbito por estar engasgado e não ter sido socorrido de maneira correta ou não ter tido esse socorro adequado. Então, para uma pessoa adulta que está engasgada, né, o importante é fazermos a abordagem e entendermos que existe 2 tipos de engasgo, o total e o parcial. Vamos começar pelo parcial para nós entendermos como é que se dá a diferenciação. Então tem um engasgo que a pessoa consegue tossir. Então se a pessoa está conseguindo tossir, é um engasgo parcial, ou seja, né, essa passagem ela não está totalmente bloqueada. Se a pessoa já está tossindo, eu vou incitar ela a tossir mais ainda, para que esse corpo estranho que está obstruindo parcialmente aqui a passagem do oxigênio, interrompendo a respiração, ele seja expelido para fora, esse corpo estranho. Então, se a pessoa consegue tossir, eu vou estimular a tossir mais ainda para esse objeto, esse corpo estranho, de ser expelido. Se a pessoa tem uma obstrução total, né, não consegue tossir, e aquela posição clássica já está segurando no pescoço com as 2 mãos, aí eu vou me aproximar dessa vítima, dessa pessoa, assim como nós classificamos no meio de APH, e, né, por debaixo das axilas, já numa posição segura, debruçar ela sobre o meu antebraço e aferir tapas nas costas, né, 5 vezes. 5 vezes, sempre observando se na primeira, na segunda, na terceira o objeto ele já saiu, porque a partir do momento que ele saiu eu tenho que parar, porque eu estou aferindo ali pequenos golpes, não é golpe com a mão fechada, são golpes com a mão aberta para não ferir essa vítima. De repente eu posso até quebrar uma costela com aquela cultura que eu tenho que dar murros na costa da vítima, e não é dessa forma que se procede. Primeiro, 5 tapas, né? Se o objeto ele saiu, parei as manobras. Se não, eu vou continuar agora, dessa vez procurando um ponto de referência que é o umbigo dessa vítima. 2 dedos acima eu coloco a minha mão e a outra por cima, e vou fazer o movimento para dentro e para cima, para que esse corpo estranho que está obstruindo ele venha a ser expelido. Geralmente funciona, né, com os tapas, mas tem situações em que a gente denomina que é um pouco mais crítica, que é necessário eu fazer a compressão abdominal para que esse corpo estranho ele venha a ser expelido e essa vítima tenha as vias aéreas liberadas. Importante essa manobra e salva a vida, e simples de se fazer. Muito, muito bem essa dica. Em casos de queimadura, né, a gente vê muitas pessoas se queimando. Existe a queimadura de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Em casos de queimadura, quais são os procedimentos? Perfeito. Nós estamos numa época de veraneio, as pessoas vão para a praia e algumas delas acabam de se proteger com protetor solar. E aí a gente tem aquela clássica insolação, né? Pessoa com a pele avermelhada, ardência, né? Não consegue se expor à luz solar mediante essa situação. Essa é a clássica queimadura de 1º grau. Geralmente não se procura emergência nesse tipo de queimadura por não se classificar como grave. Então a hidratação e outros tipos de cuidados mais simples é o suficiente. Já nós temos a queimadura de 2º grau, né? Água quente, aconteceu um acidente, quem tem criança em casa pode acontecer, e aí mais uma vez a gente entra naqueles fatores empíricos, né? Aqueles conhecimentos, vamos passar a clara do ovo, margarina, né? Pó de café, né? O creme dental. Então tem várias vastas dicas aqui que nós entendemos que no nosso meio tornou-se comum, mas para queimadura já de 2º grau, que está avermelhada e já criou-se bolha, é bom que se diga de passagem, nessa circunstância de 2º grau, essa queimadura já apresenta bolhas, e aí tratamento, água corrente, né? Água da torneira, hidratar essa área, não furar essas bolhas, e atendimento médico. Na queimadura de 3º grau, né, já algumas camadas dessa pele ela já foi rompida, e aí nesse caso também, né, a gente tem uma lesão um pouquinho mais grave. Para esse caso também deve procurar o atendimento médico. Melhor solução, né? Pastor, ferimentos, né? Quem nunca teve um ferimento leve, mais grave, como tratar ferimentos? Pois bem, né? Então sempre acontece no meio doméstico, principalmente no ambiente de trabalho, acontece essas questões de ferimentos. E aí nem sempre a gente está preparado, ou nós temos aí os equipamentos e os aparatos necessários para fazer esse primeiro atendimento. Importante e muito barato são os produtos que nós encontramos nas farmácias: gaze, atadura, esparadrapo para fazer um curativo, o
soro fisiológico para conter uma hemorragia de pequeno porte. Então é importante nós termos esses itens sempre em casa. Minha maletinha de primeiros socorros. Então, quando acontece um ferimento, né, é importante, dependendo do nível de sangramento, de hemorragia, eu fazer a contenção desse ferimento. Lembrando que se for um ferimento grave, eu tenho que chamar, né, o apoio, o socorro externo, o SAMU 92, o bombeiro 93, dependendo da gravidade. Mas é importante eu, nesse primeiro momento, já saber o que fazer. Sim. E fazer alguma coisa, porque se tratando de uma hemorragia, eu tenho que conter o mais rápido possível para que essa pessoa ela não venha entrar em um estado crítico, por exemplo. Então, nós temos o curativo compressivo, a gase, que eu posso fazer uma compressão neste lugar onde está acontecendo o sangramento, né? Fazer essa compressão e, aliado a isso, envolver com a atadura, né, para conter esse sangramento. Aliado a isso, a esse membro que está perdendo sangue, por exemplo, né, eu posso fazer a elevação do membro. Então, quando eu elevo esse membro acima da linha do coração, né, a circulação para essa extremidade fica um pouco mais difícil. Então, isso já me ajuda, tanto o curativo compressivo, quanto a elevação de membro, nesse caso, já vai me ajudar nesse ferimento a conter a hemorragia. Muito boa dica. Nós vamos falar aqui rapidinho por causa do nosso tempo, pastor. Eu quero muito falar nesse tópico aqui, queda. Outro dia eu ouvi um médico falando que existe muito mais morte, principalmente idosos, de alguém que sofreu uma queda, do que uma própria doença. Fato, né? E, inclusive entre os idosos é a terceira maior causa, né, de morte são quedas. E as principais acontecem no ambiente doméstico. Tapetes virados, né? Revestimentos de lajotas que não têm aderência, que não são antiderrapantes, falta de apoio nos banheiros, entre outras situações. Por que é importante nós falarmos nisso? Porque os idosos carecem de uma atenção especial e não é raro de nós encontrarmos as pessoas de uma certa idade nas emergências com fratura no fêmur, que é uma fratura muito delicada e aí a gente pode ter complicações. Então o cuidado tem que ter em relação aos idosos, o acompanhamento, principalmente naqueles ambientes onde a pessoa pode se arriscar a estar subindo e, né, nas caminhadas e outras situações no ambiente doméstico tem que ter uma atenção especial, porque a pessoa que já tem uma certa idade, ela não tem a mesma disposição que o jovem. Então, uma queda, por mais simples que seja, pode causar uma fratura e, dependendo do local, pode agravar e levar essa pessoa até a óbito. Portanto, é importante manter atenção, não somente na questão dos idosos, mas as pessoas que sobem para fazer uma atividade numa escada, colocam cadeira, sobem no vaso sanitário. Então, tem várias questões que podem levar a óbito e a gente tem que estar atento para essas situações. Mas se acontecer fratura, né, a pessoa sofreu uma queda, uma fratura, tem que ligar para o socorro, para o SAMU 92, para o bombeiro 93, chamar esse amparo. Enquanto isso, eu estabilizo essa vítima, tranquilizo até o socorro chegar. Isso, então são dicas muito boas, nós agradecemos. Quisera eu conversar mais, mas o nosso tempo não permite. Então, pastor, muito obrigada, tá? Que o Senhor continue abençoando, fica aí essas dicas muito boas. E pode voltar, viu? O convite está aqui para o Senhor retornar para nos deixar mais outras dicas. Nós agradecemos, viu? Eu que agradeço pelo espaço, espero ter ajudado o público em casa, nossos irmãos, nessas dicas importantes. Muito obrigado. Olá, querido ouvinte, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez para ouvir a preciosa palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Jesus apazigua a tempestade. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, que palavra maravilhosa. Neste dia nós estamos aqui analisando como Deus é maravilhoso, né? Ele entra na tempestade da nossa vida e Ele apazigua a tempestade. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado na sua vida,
Mas saiba, independente de quão forte têm sido as tempestades, de quão forte o vento tem balançado o teu barco, da quantidade de água que tem entrado nesse barco, que você chega a imaginar que vai morrer, que vai sucumbir. Não importa. Se você convidar Jesus Cristo para entrar no barco da tua vida, Ele vai fazer com que a bonança entre na tua vida, que a bonança entre no teu lar, que a paz, a tempestade seja apaziguada e a paz reine. A Bíblia conta que os discípulos estavam no barco. Jesus os convidou, na verdade, para irem atravessarem o mar da Galileia, irem para o outro lado do mar. E o convite de Jesus já denunciava que qualquer problema que acontecesse ali naquele mar, Jesus resolveria. Mas os discípulos, em meio à tempestade, temeram. Por que eles temeram? Porque eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para os problemas. Muitas das vezes o nosso olhar está muito focado no problema e nós esquecemos de focar no Deus que resolve todas as causas, naquele que tem a resposta para o problema. Pode ser que o teu problema seja tão grande que a tua fé se tornou tão pequenininha, mas a Bíblia diz que se tiveres fé de um tamanho ou menor do que um grão de mostarda, ainda assim você conseguirá transportar até um monte de um lado para o outro. Você conseguirá conquistar a sua vitória. Os discípulos temeram. E Jesus estava no barco, então era um motivo para eles não temerem, porque com Jesus no barco, qualquer problema que surgir, haverá solução. E eles incomodaram Jesus, que estava dormindo. Jesus dormia tranquilamente, porque ele sabia que Deus estava com eles. E naquele momento os discípulos acordaram Jesus e: Senhor, não se dá que pereçamos? Nós estamos a perecer no meio dessa tempestade. Nós precisamos da tua ajuda, ó Deus. E naquele momento, Jesus ordenou ao vento, ao mar, à tempestade, que se aquietasse. E a Bíblia fala que veio bonança, veio tranquilidade. Mas a princípio, os discípulos temeram. Isso significa que eles não conheciam tão bem assim Jesus, porque no final de tudo isso eles perguntaram, se questionaram, né? Quem é esse que até o vento e o mar ele ordena e obedecem? Eles não conheciam Jesus verdadeiramente. Hoje nós estamos falando aqui desse milagre, que Jesus entrou ali naquele barco e acalmou. Jesus estava no barco, melhor dizendo, e acalmou a tempestade. Ele quer acalmar a tempestade da tua vida. Ele está te chamando hoje para dizer: confia em mim. Eu estou pronto para fazer aquilo que tu queres que eu faça. A Bíblia conta que a tempestade se acalmou, veio a bonança. Quantas das vezes nós pensamos que estamos sozinhos no mar da vida? Olhamos para o lado e para o outro e nos vemos solitários, tristes, amargurados muitas das vezes. Mas Jesus, ele veio ao mundo como um pequeno bebê, cresceu na terra, realizou vários milagres. E nós vemos ali que no final da sua trajetória, Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele sofreu, padeceu por nós, e ele não havia pecado algum nele. Nós, que havíamos pecado, e ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia conta que no final de tudo isso, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós temos hoje a liberdade de chegar a Deus e dizer a Ele, contar a Ele as nossas necessidades, pedir ajuda a Ele, auxílio em tudo. Quando Jesus voltou para o Pai, a Bíblia conta que ele disse: olha, eu vou para o Pai, não se turbe, não fique preocupado, não se atemorize, eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo hoje está para nos auxiliar no momento das tempestades da vida. Quando a tempestade vier,
clame ao Senhor Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar em todas as situações, e você em Cristo será mais do que vencedor. Jesus veio, ressuscitou, deixou o Consolador para nos orientar em tudo que precisássemos, e hoje nós temos essa orientação espiritual. Então não há por que temer quando a tempestade da vida vier. Lembre-se, Jesus pagou um alto preço para que você e eu tivéssemos livre acesso a Deus, né? Para que nós hoje tivéssemos esse acesso e clamasse ao Pai, né? Em nome de Jesus, e Ele nos daria vitória. E essa tempestade que você está passando, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é uma situação financeira difícil, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei te dizer que Jesus, que é aquele que resolve todas as causas, está pronto a te ajudar. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas diante de todas as situações, nós seríamos mais que vencedores por amor daquele que nos amou primeiro. A Bíblia fala, Paulo diz, melhor dizendo, na Bíblia, que o que nos separaria desse amor, né? A tribulação, a fome, a nudez, a peste, o que haveria de nos separar? Será que a tempestade da vida vai te separar do amor de Deus? Não, não pode, né? Olhe para o autor e consumador da sua salvação, que é Jesus Cristo. Não deixe que as situações te distanciem de Deus, mas que as situações difíceis da vida sejam maneiras que Deus está usando para mostrar, para revelar o seu poder, para manifestar o seu poder na sua vida. E através dessa tribulação que tu estás passando, Deus pode te dar vitória, manifestar o seu poder e o nome dele ser glorificado, porque em todas as coisas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, amado ouvinte, eu não sei o que tu estás passando, eu não sei quais são os problemas da tua vida, mas se tu convidares Jesus, aceitares Jesus como o teu Salvador e permitir que ele entre no teu barco, o barco é o teu coração, ele vai fazer morada eternal aí, ele vai reinar na tua vida e bonança se fará. Aceite a Jesus como Salvador. Procure uma igreja e aceite-o como Salvador da sua vida. Eu vou orar por você, tá? Creia que o Senhor Jesus irá fazer milagre. Independente de quão forte está essa tempestade, haverá bonança se você deixar Jesus entrar. Oremos. Paizinho querido, neste dia maravilhoso, eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada ouvinte que está a nos ouvir. Pai, eu quero te louvar porque eu sei que independente das circunstâncias, independente das situações, o Senhor, quando entra no barco da nossa vida, haverá milagre, haverá bonança, haverá salvação, haverá cura. Eu não sei o que esse ouvinte está passando, mas se é enfermidade, se é dificuldade financeira, seja qual for o problema, emocional, sentimental, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, entra na vida dessa pessoa e traz a vitória, faz o milagre e traz a bonança, Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar,
Deus só viu teus gemidos. Mas um Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Nós queremos aproveitar a oportunidade para mandar um abraço especial para a Alana Vitória, nossa cantora, que está nos dando o prazer de louvar neste programa. Ela fez 13 anos. Parabéns, Vitória. O Senhor te abençoe e te conduza na tua caminhada. Escreva a sua história de vida, sempre acompanhada por Cristo Jesus. O nosso abraço, Deus abençoe e obrigada pela sua sempre disponibilidade em colaborar conosco. E os nossos agradecimentos vai, em primeiro lugar, ao nosso eterno Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos ajuda em tudo. Também os nossos agradecimentos à Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus, pastor Abias Oliveira. O Círculo de Oração Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho.
Também queremos agradecer Polpas de Frutas Moura. Você que gosta aí de, nos seus eventos, servir aquele suco saboroso de vários sabores, tendo a certeza que não existe agrotóxico, ali na Avenida Altamira, na Casa do Farinheiro, você encontra Polpas de Frutas Moura. Império Mídia também, queremos agradecer Rian Freire. Você que está aí organizando a sua festa de casamento, de 15 anos, colação de grau, aquele evento tão especial para você e toda a sua família, contrate Império Mídia, chame aí Rian Freire, ele tem excelentes ofertas para você. Também queremos agradecer Unip e Unigrande, você que tem um sonho de ter a sua faculdade, se profissionalizar, nós queremos convidar você a contactar o Unip Unigrande aqui em Castanhal, um polo que está crescendo muito, vários cursos lhe oferecendo. Chame aí as pessoas lá que possam lhe atender, lhe dar maiores informações e você vai ser muito bem atendido. Unip e Unigrande, você vai realizar o seu sonho. Queremos também agradecer pastor Francisco e a irmã Regina. Um grande abraço para esse casal que também está abençoando o programa. A irmã Domingas, o Senhor Jesus abençoe a irmã Domingas, toda a sua família. A irmã Esperança e a irmã Maria Gomes. Um grande abraço para todos os nossos colaboradores. A nossa oração é que o Senhor Jesus abençoe ricamente e que nunca deixe faltar e que multiplique 100 vezes mais e que venha em grande bonança. Eu quero também aproveitar o momento e mandar um grande abraço para o pastor Messias. O irmão Ireu daqui pediu para a gente mandar esse abraço para o pastor Messias, pastor Rodrigo lá em Castelo Branco, e toda a igreja lá do pastor lá em Castelo Branco. Um grande abraço, que o Senhor Jesus abençoe o seu ministério, pastor, e que ricas bênçãos o Senhor possa estar derramando sobre a igreja de Castelo Branco. Um grande abraço a todos e que tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Sempre lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado com você. Deus abençoe sua vida e sua família e até lá, se Deus quiser.